O microfone tá ligado, tá tudo ligado. Bom, que bom que os seus alunos cancelaram, né? Que agora você pode estar aqui ouvindo a gente falar do texto. Eu vou projetar aqui o meu texto. Alguém quer projetar o texto e mostrar as anotações que não seja eu? Alguém quer fazer isso? Pode fazer. Eu fiz anotações, mas está no meu caderno, eu não vou poder projetar, mas estão aqui comigo. Bom, você vai expor as suas, as suas anotações, claro. Tá, então eu posso expor, caso ninguém fez. Então, vamos começar. Quero impressões gerais. Comecem a fazer. Alguém começa falando de uma impressão geral do texto. Pode ir lá. Então, ei, gente, primeiro, boa noite. Mas acho que a primeira coisa, assim, que eu posso falar antes do texto mesmo é que o texto parece que foi todo construído em zigue-zague, né? Ela vai e volta e não avisa pra gente quando que voltou, então a gente fica lá sozinho na frente e ela já tá lá atrás, repassando as coisas. Então, essa foi uma primeira sensação, assim, mas uma segunda sensação que acho que foi o que mais pesou pra mim é que o texto, eu não sei o ano dele, mas eu senti que ele estava muito antiquado nas coisas que ele estava falando. Então, as conclusões dela, o método de pesquisa dela, inclusive, assim, altamente questionável quando ela começa a fazer. Eu esqueci o nome dessa palavra, da palavra certa, mas tipo, olhar o gênero da pessoa, a idade, essas coisas assim, altamente questionável. É, mas parece que são coisas que a gente já superou há muito tempo com a tecnologia e o texto estava lá atrás ainda. Não, ele Então, é de essa foi a minha 97. impressão geral. Ah, Ele é de, 97. ele Ah, é de explica o Windows 97. 95, então, Sim, que ela ele é de menciona. 97. Mas, apesar disso tudo, de ser de 97, eu ainda acho que é meio datado essa parte. Porque se você pegar uns textos Aham. mais ou menos da mesma época, eu não acho que. Eu acho que mesmo assim o dela parece um pouco mais datado do que alguns que eu já li que é mais ou menos da mesma época. Não sei se é impressão minha, né? Eu não consigo lembrar nenhum assim da mesma época pra eu comparar, mas eu acredito. Parecia que era uma pessoa que não tinha familiaridade com tecnologia e tava vendo assim e tava meio, uau, existe essas coisas, sabe? Sim. Esse texto foi bem assim, foi uma experiência muito peculiar pra mim. Eu fiquei Foi, meio. eu O que tá concordo. acontecendo? O que tá acontecendo? Porque até se você pega. Porque também, assim, é um texto que ele vai falar da transição, né? E pelo que eu entendi, você não tem muitos textos falando dessa transição. Então, esse aqui é um dos poucos que fala sobre. Então, assim, talvez também seja uma pessoa que não tinha muita familiaridade com o computador em si, né? Eu Então, tem concordo. muitas Eu iria por possibilidades. esse caminho também. Vai, Jô! Eu acho que faz muito sentido, inclusive por causa dessa preocupação dela, né, com a tal da memória virtual, a memória real. Então, é uma preocupação que a gente, tipo, não tem isso, já passou, né? Essa preocupação com a memória, eu acho que é algo que a gente tá meio. Tá, a gente já viu isso, a gente já passou por isso, a gente tá muito além disso. Então, eu acho que faz sentido essa coisa do É, datado. assim, você foi na questão da memória. Eu não sei, vou até pesquisar isso pra ver se a Roberta Pearson, ela é historiadora. Que eu acabei não checando se ela tem formação. Porque ela foi pegar coisa de história, mas assim, gente, eu sou formada em história. Mas as paradas que ela falou ali de historiografia, ela enfiou historiografia no meio, mas tipo, ela não definiu como ela estava utilizando o texto, o conceito de historiografia, porque o conceito de historiografia pode ter, tipo, algumas interpretações, então ela não delimitou bem. Então eu fiquei muito assim quando ela enfiou a historiografia no meio. Eu falei, de onde veio essa historiografia? Eu quero entender de onde é que você tá vindo com isso, tá? Então vamos ver aqui rapidinho se a Roberta Pearson. O que Ah, eu foi. pesquisei. Desculpa, Pode desculpa. falar, Pesquisou? pode falar, Então fica à fala. vontade. Eu Se você pesquisei sobre pesquisou. isso. Eu pesquisei sobre ela, na verdade, porque eu também fiquei com essa mesma sensação. E ela é professora de Film and Television Studies, então é televisão e filme na Tá Universidade de. explicado. Mas ela não tem formação em história.
Não, aparentemente não. Ela escreve só, tipo, nas perspectivas de mídia mesmo, sabe? Ah, então explica muita coisa porque que ela utilizou tão mal o conceito de historiografia. Uhum. Não, isso vendo diretamente de uma historiadora, tá, gente? Eu não tô me metendo no negócio que eu não sei, não. Eu tenho o mínimo conhecimento disso. Então, quando ela meteu aquele negócio, eu fiquei assim, querida, do que tu tá falando? Enfim, vamos descendo pelo texto, porque como tem gente que não leu, e aí pra entender o que a gente tá falando que não funciona, né? Mas antes de a gente começar, alguém aqui faz parte ou fez parte do fandom de Sherlock? Seja qualquer fandom de Sherlock. Eu fiz parte da BBC quando tava saindo a primeira e a segunda temporada, e de Elementary da primeira até a quinta. O Elementary é aquele que é com a Lucy Liu. Uhum. Tá. Eu, BBC também, li praticamente todos os livros. Vi vários filmes, o filme do Guy Ritchie, né, se não me engano. O Guy Ritchie, E também esqueci. recentemente eu adquiri um novo Tipo, John Locke. dias atrás. 2 dias atrás eu adquiri um novo John Locke, o John Locke japonês, né? Como é que tu conseguiu isso? Eu ainda não sei, mas foi muito bom. O John Locke japonês. Vambora. É isto. É isto. Depois tu explica pra elas. Isso é interessante porque ela fala no texto, né? Que eu tenho contatos que me dizem que tem pelo menos 6.000 Sherlockianos no Japão. E eu, tipo, amiga, tem muito mais do que isso. Eles fizeram um mangá da série da BBC, mano. Meu Deus, tá, você não sabia. Eu tenho uma teoria que... Acho que eu tenho o primeiro. O surtado de Boom que escreveu a Zagiri, que escreveu Bungo Stray Dogs, ele com certeza brisou muito em Sherlock Holmes. Porque, não porque diretamente se encaixa na obra, mas assim, porque tem um personagem específico, que é o Dazai, que tipo assim, você olha aquilo e fala, você não pensou isso aí sem ler Sherlock Holmes. Você assistiu uma sériezinha, você não pensou isso. Qual é o anime? É Bungo Stray Dogs. Assim de cabeça não sei qual é. Depois eu vou pesquisar. Mas provavelmente deve ter, porque sempre tem, cara. No caso, esse que eu tava vendo é um jogo, né? O último Ace Attorney que saiu, que se passa em 1890, bolinha. Então, Aí, aqui, esse texto que eu marquei, a gente tá falando de a questão de como o Sherlock ele foi escrito numa era pré-computador, e aí você tá vendo passar pra parte do computador a questão da tecnologia, principalmente a forma com que você tem os leitores, né? A comunidade de leitores absorvendo e fazendo essa transição. Eu achei meio interessante de falar essa parte. Alguém quer falar alguma coisa daqui? Pode. Posso comentar? Então, a prática, ela compara, ela pega como é que é? É o hábito que o próprio Holmes tem, que era uma coisa famosa, né, na era vitoriana, que era a questão do Commonplace Book, que era basicamente um lugar em que você anotava tudo tipo, de informação, de coisas que você achava importante, desde... Né, como ele mesmo fala, como é que é? Não sei quantas mil variedades de pó que ele sabe catalogar. Muita gente botava coisa de livro, frases de livro, enfim, informações. E aí ela faz essa comparação, né? A gente não tem mais isso, agora vai estar tudo na internet. Que é uma coisa que realmente aconteceu, né? A Wikipédia tá aí, a gente tem absolutamente acesso a absolutamente tudo. Eu achei bem interessante. Eu tenho um Commonplace Book, é engraçado, eu fiz essa... Commonplace Books são mencionados em Sherlock Holmes, em Desventuras em Série, tem muita coisa. Eu esqueci disso, eu lembro disso. Então eu achei interessante. Desventura em Série foi escrito por alguém britânico ou foi... Eu acho que ele é americano. Americano. Acho que é americano. Eu não sei. Aí eu tenho que perguntar. Mas é muita...
eu tenho vários amigos que, tipo, quando eu era fã quando eu era tinha 2 anos de idade, eu decidi fazer um clube no Facebook porque os meninos de Desventuras em Série tinham e tal. Sempre quis, eu nunca tive disciplina. Eu não tenho disciplina pra essas coisas, não. Não, gente, sem condições. E aí, eu acho interessante porque ela faz isso, agora a gente tem a internet e tal, mas ao mesmo tempo, essa coisa, né, a internet não é uma coisa tátil, né? Então eu sinto essa perda do físico, né? Então, é algo interessante aí que ela mencionou. Mas basicamente isso. Ela tá muito. Eu não sei por que ela tá tão. Eu não sei se é negócio porque da tecnologia, é de 97. Eu não sei se foi por essa questão de estar em 97. E também, assim, não sei se vocês tiveram essa sensação. Quando ela menciona esse daí, eu não sei, alguém falou no grupo, não lembro se foi no Papo Acadêmico ou se foi no Conversa Fiada sobre o texto, que parecia que ela foi tirada direto de um texto maior, mas sem contexto. Eu não sei quem fez esse comentário. Mas eu lendo, né, porque eu fui terminar o texto hoje, eu realmente falei assim, realmente, porque ela retoma e cada hora ela fala que o que ela tá escrevendo é pra um determinado outro tipo de ponto. Eu falei, e no final ela não falou de nenhum dos pontos que ela levantou. Eu fiquei, tá, e aí? Não chegou a lugar nenhum, mas tudo bem. Né? Então eu não sei exatamente o que ela tava falando. Aí aqui, foi isso aqui que era até a parte do que eu ia falar. Que ela fala que é de um projeto maior sobre heróis populares e as suas apropriações ideológicas. Um tema bem interessante, né? E aí ela fala da questão do Bond e do Batman, porque eles têm essa mutabilidade que também o Sherlock Holmes tem, né? Porque você pode adaptar de acordo com isso, né? Eu ri muito nessa parte. Sim, porque 2 dias atrás eu tava vendo ele dançando no meu videogame. Loiro, ainda por cima. O Sherlock Holmes loiro. Adoramos, né? Sherlock Holmes loiro. Intertextualidade de mulher. Pode, eu não li o texto. Aliás, eu ia perguntar pra vocês, eu não procurei isso, eu anotei e esqueci de procurar. Mas essa frase dela, que ela fala, uma apropriação diacrônica e sincrônica. Não, uma apropriação ideológica, diacrônica e sincrônica de heróis populares. Eu fiquei, o que é isso? Assim, pelo que eu entendi, o diacrônico é tipo, como você tem, tipo, teoricamente, a forma com que você uma pessoa que consumiu o Batman durante a época que ele realmente surgiu pela primeira vez. É porque também é bem difícil tu pegar um Batman, um Batman, porque ainda há histórias dele saindo que são consideradas oficiais. Uhum. Então tudo dele sempre vai ser sincrônico, né? Mas se você for pensar em escritor original, né? Quem realmente fez lá, não sei, que eu também não sei, gente. Eu não sei nada da DC. Da Marvel eu ainda arrisco algumas coisas, mas DC eu sei zero coisas. Não sei nem de que ano é o Batman. E aí, talvez o diacrônico que ela tá falando em relação a isso é pegar a interpretação do tempo atual e combinar com aquele lá que foi feito do Batman. Alguém sabe o ano do Batman? Eu não sei o ano do Batman. Acho que é anos 30. É anos 30, né? Então, se você for pegar o anos 30 pra você fazer uma leitura no início da década de 90, tu já tem aí uma boa diferença cultural, né? 1939, ó. De 39 pra 97, digamos assim, a leitura do Batman vai ser diferente. Querendo ou não. Né? Então eu imagino que quando ela tá falando de algo diacrônico é isso. Uhum. E eu arrisco a dizer que é isso. Eu não sei se é. Não sei se é porque esse texto foi meio complicado. Pode ir, Sarah. Sobre essa questão da diacronia e da sincronia, é porque, pelo que eu me lembro, diacronia é você estudar os fatos de acordo com a evolução deles junto com o tempo. Então, por exemplo, se Batman foi feito... Começou a sair coisa de Batman em
no final dos anos 30, ela vai pegar, sei lá, a recepção e a apropriação desses fãs dos anos 30, e aí dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, então ela vai fazer um estudo diacrônico, desde a criação até agora. Sincrônico é quando você pega um tempo específico, um período específico, e você estuda Então eu troquei. específica daquilo. Eu acho que é isso. Então, por exemplo, sei lá, você pega, sei lá, a recepção do público na época que a 5ª temporada de She-Ra foi lançada, por exemplo. Aí você estuda isso sincronicamente, ou seja, qual era a opinião daquilo naquele período específico. Uhum. Eu achei um projeto extremamente difícil e arriscado, sabe? Porque como é que a mulher vai fazer isso? Pegar a apropriação ideológica dos fãs, tipo, de todos esses períodos de tempo, sabe? Eu fiquei realmente solto. E assim, você não tem você não tem local onde você vai pesquisar isso, pelo menos assim, de forma um pouco mais. Agora que você falou, eu imagino que seja exatamente isso. Eu troquei, gente, diacrônico, eu misturei diacrônico com sincrônico, tudo bem, acontece. Enfim, mas assim, ainda assim, esse projeto, eu não sei o que aconteceu com esse projeto. E eu não sei nem aonde entra esse projeto, sabe? Então, complicado. E... Alguém quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Kayala quer falar alguma coisa. Desculpa, Kayala, não vi você levantando a mão. Não, tudo bem. Estão me ouvindo? Tô. Assim, sobre esse texto, eu li aqui no intervalo enquanto minha mãe estava fazendo uma faxina e eu digo, vou aproveitar para adiantar o texto. Aí é um texto, para mim, na minha visão, eu só entendi 3 coisas desse texto. O resto foi tudo confuso. Porque realmente, para mim, parecia que ela tinha pegado vários trechos de outros artigos, de outros trabalhos dela, copiou e colou tudo, fez uma coxa de retalhos. E a metodologia dela totalmente assim, jogada, gente. Eu não consegui entender o que ela queria dizer, o que ela estava pesquisando, como ela foi desenvolver essa pesquisa e qual foi a conclusão dela, porque o texto acabou no meio do nada, sem sinalizar nada, então para mim foi confuso. A única coisa que eu entendi, que eu achei interessante, foi aquela parte que ela falou de Rhodes da internet. Fui procurar o que já era Rhodes, né? Eu não sou do inglês, não entendo inglês. Aí disse que esse tal de Rhodes era tipo cão de caça. Porque disse que... é do livro do Sherlock Holmes. Uhum. Agora eu não sei a tradução do texto disso pro É o cão de Baskerville. Isso. Eles não traduziram? Ok, tá bom. E aí ela falou que ela chamava esses fãs disso, né, de cão de caça, porque eles iam procurar informações sobre esse texto e também procurar na internet, que como é 1997, não tinha aquele boom que a gente tem hoje. Praticamente é o que a gente faz hoje em dia, porque quando a gente quer mais informações sobre um texto, sobre um autor, um filme, a gente vai em busca da internet, tudo que a gente puder achar, a gente coleciona isso, né? E também eu achei interessante aquela parte da... Deixa eu ver aqui que eu marquei. Mas essa questão do Hounds, que é o que você tá falando, na verdade é um nome de uma página, que é o Bulletins, alguma coisa que eu não lembro qual é o nome. Tipo um fórum. É tipo um fórum. E é ali que o pessoal enfiava informação. O nome do fórum era Hounds, não sei do que eu não lembro qual o título do coisa, que era só Hounds. Deixa eu Tá? ver aqui. É só isso. É Hounds of the Internet. Hounds of the Cães da Internet. internet. Os Que cães da internet. que é uma referência. Uma referência à própria obra do Holmes, que é o Cão de Baskerville. É Baskerville o nome do local? Baskerville. Baskerville. Tá, Baskerville. Gabriela, Sara. Não, pode falar, Kayala, que eu acabei te interrompendo pra te explicar e você não terminou de concluir seu pensamento. Conclua seu pensamento. Pois é, e aí eu achei esse texto o mais difícil de todos. Ele foi o mais difícil que o primeiro,
Aí ele entrou no... Foi. Ele foi, né? Porque Foi entendendo o mais que tava difícil. acontecendo. Foi mais difícil, mas nem porque tinha tanta coisa, né? Não, porque foi muito difícil de conectar, porque o primeiro dava pra gente fazer. Eu fui fazendo associações com algo que eu conhecia, mas esse daqui não entendi. Nem isso dava. Não dava para fazer. As poucas associações que eu consegui fazer foi essa questão de deles investigarem, de fazer esses trabalhos de investigação e essa questão de memórias proteicas. Eu fiquei assim, meu Deus, ela me enfiou alguma coisa com biologia? Não entendi. E aí, esse de memórias proteicas eu achei interessante, porque ela destaca assim, que são memórias que não vêm da experiência vivida de uma pessoa em nenhum sentido restrito. E aí ela começa a falar sobre as questões das memórias que são compartilhadas pelo grupo, ou seja, não está naquele fandom, naquele canon original, mas ele acaba se enraizando lá dentro e acaba criando tipo como uma verdade absoluta, o que muitas vezes acontece. Então foi essa parte que eu consegui entender. De resto, eu não consegui entender nada. Sobre esse negócio da parte da memória, eu vou com a Ana Júlia. Eu entendi como memória prótese, como se fosse algo que não é bem real, porque como foi produzido no virtual, né? Gabriela levantou a mão primeiro ou foi a Sara? Prostética. Prostética isso. Eu tenho uma pergunta, na verdade, porque eu gostei bastante desse papo de diacronia e sincronia, e eu queria saber se aprofunda no texto, se vocês sabem alguma coisa, de como que o fandom, ele pega pra ele, assim, ele pega a obra, ele interpreta a obra, enfim, fanfiction, reflete no que o autor pode vir a fazer, ou o que alguém vai vir a fazer posteriormente, como no caso do Batman. E aí eu cito outro exemplo também, que é o nosso querido George R. Martin, porque o coitado, ele tá há 13 anos tentando escrever, e pra mim, eu faço essa piada, mas agora eu já tô levando um pouquinho a sério, porque desde quando saiu o último episódio, a última temporada de Game of Thrones, o homem tá tipo, não me perguntem sobre o último livro, vai sair, não sei quando. Eu acho que ele tá esperando ele tá querendo morrer antes de escrever, porque ele tá com medo da reação das pessoas, porque foi uma reação muito negativa. Então eu queria saber se tem algum estudo, alguma coisa sobre, não essas reações negativas, mas tipo, como as obras que os fãs produzem, elas entram na história de alguma forma, porque, bom, principalmente agora, os autores, eles têm mais acesso ao que a gente acha, ao que a gente produz. Então eu queria saber se nessa linha, mas eu só não tô indo no Selbit lendo fanfic. O Martin é meio complicado, porque o Martin, ele é contra fanfiction. Então, eu não acho que seja uma coisa que abale ele, principalmente que ele odeia fanfiction. Ele é extremamente contra fanfiction, tá? Ou opinião de fã no geral, assim, né? Então, assim, eu não sei se ele realmente tá com isso de não lançar o livro por conta dessa questão. Porque eu não sei se você chegou a ver algumas coisas que ele falou sobre fanfiction e etc, etc. Mas eu acabo sabendo sempre de quais são os autores que são contra, porque, né, a gente acaba estudando quais são os autores que são contra e quem moveu coisas contra fãs por causa disso. Eu não sei se o Martin chegou a mover, mas, por exemplo, a Anne Rice moveu, né? Fez várias tentativas de... Eu falo de Anne Rice, a Joana já fica como? Tô me coçando já. Já tá me coçando. Falou de Anne Rice, não pode. Porque ela já quer falar, meter o pau na Anne Rice. Mas, então, assim, tem essa questão. Mas, assim, eu, particularmente, eu não conheço porque não é um tema que eu pesquiso sobre, assim. A gente tem aquele caso, né, do Cervantes, lá atrás. Tecnicamente foi uma reação a uma fanfic, digamos assim. Don Quixote, gente, foi escrito em 2 volumes imensos. Entre esses 2 volumes tem 10 anos de tempo. Então, vamos dizer que os fãs da época de Don Quixote sofreram o mesmo que a gente tá sofrendo com Game of Thrones. Eles tiveram que esperar 10 anos pro segundo volume sair. E entre esses 10 anos, uma pessoa chegou, quer saber, eu vou terminar o livro eu mesma. Escreveu
uma continuação da primeira parte, publicou. E na segunda parte do livro, que saiu, tipo, poucos anos depois dessa fanfic, tem tipo, referências diretas da fanfic no livro. Tem o Cervantes, tipo, falando mal dessa versão no livro. Então, a gente tem isso, né, pra dizer, olha, essa é uma reação direta a algo que um fã fez. É uma reação direta. Agora, de outras séries, outras coisas, eu não vou... A gente sempre tem aquilo, né, que por exemplo, que Supernatural fez, que é um episódio inteiro dedicado aos fãs. E que tem, tipo, olha, essa galera tá fazendo fanfic dos irmãos. Então, sempre tem isso, mas... Eu não sei se vale, mas eu sei que My Chemical Romance respondeu a autora de Crepúsculo. Ele fez um álbum inteiro e tem uma música falando de vampiros, que é basicamente, tipo, Vampire Money, alguma coisa assim, que é respondendo, porque a autora chamou My Chemical Romance pra gravar, pra cantar, ou enfim, botar alguma musiquinha deles nos filmes, e eles fizeram um álbum respondendo ela. Dizem que Foi ela positivo chamou... ou negativo? Que eu não vi isso. Foi Não, muito extremamente negativo. negativo. Extremamente Eles odeiam, negativo. odeiam Crepúsculo. Válido. Dizem que a Stephenie Meyer chamou Gerard Way pra ser o Edward, né? Meu Deus. Tá aí o motivo do Pois é. álbum. Eu acho que alguém perguntou quem era Anne Rice. Então, senta aí. Vai, Joana, responde. Bom, ela é autora, né, de Entrevista com o Vampiro. E durante essa época, né, que estamos falando, anos 90 e anos 2000, ela simplesmente começou a bombardear todo mundo que fazia fanfic com aquele Cease and Desist. E assim, era um inferno, gente, era um inferno você postar fanfic. Você tinha... Sabe, vocês lembram dos disclaimers? Né? Esses personagens não são meus, isso tudo aqui não tô ganhando dinheiro. Foi por causa da Anne Rice. Porque eles achavam que de alguma forma isso ia proteger eles. Não ia, porém. Da Anne Rice, não É ia. menos pior. Inclusive, eu já vi respostas muito engraçadas de fãs mais velhos quando percebem que tem fanfic de Entrevista com o Vampiro do AO3. Eles ficam tipo, gente, como assim? Estou tendo palpitações. Porque por muito tempo, só pra vocês terem uma ideia, fanfiction.net, até hoje eu acho que não aceita fanfic de Entrevista com o Vampiro. Não existe. Na verdade, de qualquer obra da Anne Rice. Não é exato. nem só Entrevista com o Vampiro. É porque Entrevista com o Então, Vampiro é mais existe famosa. Mas ela tem Existe muita um trauma coisa. muito grande. E ela era do tipo que, assim, vocês estão criticando o meu livro, vocês estão, como é que é? Vocês estão interrogando o texto da perspectiva errada. Atacava pessoas que faziam um review ruim do livro dela. Então, assim, era uma coisa bem desagradável. Enfim, Sarah, fala, porque a coitada da Sarah tá aqui esperando a gente falar um tempo, que a gente se empolga. Vocês estão aí tentando responder a pergunta e eu, meu Deus, eu quero falar também, porque eu também tenho coisas a dizer sobre isso. Essa questão da pergunta da Gabriela sobre pesquisa sincrônica e diacrônica. Olha, em fanfiction eu não sei, eu conheço mais esse termo porque eu sou da área de letras, então a gente vê muito em linguística esses dois termos, mas eu imagino que dentro do fandom, os fãs, eles... Pronto, o que eu achei interessante desse texto é que a interrogação da autora eu acho que é interessante. Para mim, ela estava querendo questionar que é irônico um fandom de Sherlock querer ter uma perspectiva sincrônica, ou seja, eles querem encarar o texto como se o texto ainda estivesse lá em 1800 e bolinha, ok? Porém, eles estão aqui no século XXI e tem a internet, ou seja, o texto ele se moveu de forma sincrônica através dos anos e os fãs eles querem permanecer lá atrás. Eu achei isso muito interessante, porque ela quer dizer, como é que vocês querem fazer dessa forma, sendo que estar na internet modifica a forma como você vê o texto.
E aí foi quando ela introduziu aquele negócio de prosthetic memories, que eu também achei muito interessante. Por quê? Porque eu estou estudando literatura e memória esse semestre e tem um conceito chamado pós-memória, que é basicamente a memória construída através dos anos, que não necessariamente é a nossa memória. Por exemplo, a memória familiar. Os nossos avós, por exemplo, quando eles contam, porque na minha infância a gente fazia isso, isso e isso, e você passa isso para os seus filhos, por exemplo, para os seus amigos. A gente tem, por exemplo, o conhecimento de, não sei, períodos da escravidão e tal dentro da nossa família, porque a nossa família diz a gente, não foi porque a gente viveu aquilo. Então, esse é o conceito da pós-memória. E isso é muito conectado com o conceito de prosthetic memories, só que a diferença é que essas memórias prostéticas, elas são criadas na internet. Então, por exemplo, quando eu falo pra vocês, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos, muitas pessoas reconhecem o meme porque estavam na internet também, outras não, entende? Então, eu achei essa foi a parte mais interessante do texto. Meu gato vai aparecer aqui, gente. Perdão. Qual o nome? Mustafa. Ai, que bonito. Pois é, mas enfim, e aí eu acho que esse que é o grande questionamento e a melhor parte do texto, é o fato de que... Manda esse texto aí do pós-memória. Depois de memória, tá, eu vou mandar, que é basicamente essa memória aprendida, tanto no meio familiar, no meio social, e no caso, no meio da internet também. E com os fãs, eu acho que isso é o tempo todo. À medida que ela foi falando, eu fiquei tipo, ok, isso é meio datado, isso é meio óbvio, mas pra ela talvez não era Tenha óbvio sido. na época que ela fez, sabe? É porque, tipo assim, esse texto me remeteu muita coisa quando eu tava estudando história. Principalmente que na época que eu fiz a matéria de pesquisa em história, que é investigação e pesquisa em história, a gente trabalha com memória também. E aí, quando ela falou de memória, questão da historiografia, eu fiquei me perguntando quais foram os tipos de texto que ela tava tentando acessar pra ela falar de construção de memória a partir da história. Aí eu fiquei assim, isso não ficou muito bem demarcado. Então tinham alguns problemas ali na forma com que ela acessou aquilo ali. Ficou bem confuso, na verdade, o jeito com que ela fez. E agora você falando isso, conectou melhor os pontos. Sara, o gênio. Né? Ela faltou ouvir a Sara. E cara, é bem isso, sabe? Esse texto, ele tá muito all over the place. Pode ir, sabe? Desculpa, tem outra coisa pra falar sobre o que a Gabriela disse, porque ela falou, porque será que os textos que os fãs, o que os fãs fazem, né, as criações dos fãs podem influenciar os autores? E eu não sei se tem alguém aqui que é fã de Star Trek. Eu, pessoalmente, não sou parte do fandom, mas eu adoro Star Trek. Eu tenho uma amiga que é Trekkie. E, recentemente, saiu um short film, não foi? Um curta? Com o ator, né? E ela fez a gente assistir. Eu assisti, óbvio, porque tudo que eu sei de Star Trek eu sei por causa dessa minha amiga. E eu acho que esse é um ótimo exemplo sobre como os trabalhos de fãs podem influenciar a obra original, porque Spurk é gigante, né? E não é canon exatamente. Entre muitas aspas, tá? Entre muitas aspas. Entre muitas aspas. Não é canon exatamente. Mas é claro, tipo, é evidente pra mim, assistindo aquele curta, que tanto, não sei, tanto o ator, no caso, quanto os escritores, os criadores, os roteiristas, todo mundo que fez aquele curta, percebe a importância que a relação do Kirk e do Spock tem para uma geração inteira de fãs, tanto uma geração mais velha quanto a mais nova que gosta de Star Trek ainda hoje. Então eu super acredito sim que os fãs podem influenciar, mas não necessariamente. O George R. R. Martin mesmo, eu não acho que ele tá demorando o livro por causa do último episódio de Game of Thrones. Eu acho que é porque, não sei, são questões, mas ele já mesmo disse que vai ser totalmente diferente o final do último episódio. Pelo menos eu vi alguma coisa dele. Falou isso? Ele disse que ia ser bem diferente. Que não era pra gente esperar a mesma coisa que a gente esperou da série. Então, realmente são questões. Pode influenciar, às vezes não influencia. Mas eu super concordo que por causa da internet fica muito mais fácil dos escritores irem lá e fuçar e talvez terem as ideias mudadas por causa de conflito. Dentro desse daí, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem
aquele livro que teve até o filme Com Amor, Simon. Tem um livro que era... Eu não lembro, eu botei um livro, eu vendi o livro, mas eu não lembro o título do livro. É Simon versus a Agenda Homo sapiens, não é homossexual. É uma coisa assim. Enfim, é esse. Aí o que aconteceu? Dentro do livro, tu tinha a personagem da Lia, que era amiga do Simon, que ela tinha uma crush nele e tal. Mas o pessoal no livro começou a perceber que ela tinha muita química com uma outra menina, que era a menina que era uma outra amiga do Simon. E aí todo mundo começou a falar sobre, e aí a autora ficou pegando. E aí a autora, porque ela começou a ver os fãs falando e ela começou a ver o que ela escreveu, ela falou, cara, pior que eles têm razão. E aí ela escreveu um segundo livro. E aí nesse segundo livro elas ficam juntas. Ela foi totalmente influenciada pelos fãs. Mas ela falou assim, eu fui influenciada de uma forma boa, porque eu acabei tendo uma ideia boa pra elas e eu gostei muito do trabalho que eu fiz, sabe? Então, assim, se você for ver Star Wars também, a última parte agora, que foi totalmente influenciada pelos fãs, por camadas pequenas, mas barulhentas de fãs, né? Enfim, é uma questão enorme, né, pra fãs de Star Wars, tipo eu. Enfim, pra ter várias discussões sobre isso. Mas, assim, é bem complicada essa questão. O Carry On também foi. O Carry On, eu lembro que foi muita doideira, porque, tipo, saiu Fangirl. Eu leio Rainbow Rowell desde o primeiro livro dela. Quando ela saiu, Eleanor and Park. E aí, quando saiu Fangirl, eu tava super excitada pra ver Fangirl. E aí, quando eu li a história da Fangirl, tinha o Carry On, eu falei, pô, tinha que ter o livro aí. Todo mundo ficou enchendo o saco dela, eu inclusa, pra ela fazer o livro. E ela fez o livro e virou 3, né? Eu só li o primeiro, porque depois eu acabei não lendo mais nada. Aí, também outro exemplo. Então, tu vai pegando. Eu acho que cada vez mais os autores estão mais influenciáveis em relação a isso. Agora, a Gabi que levantou a mão. Eu ia falar que eu acho que o Rick Riordan, em certa medida, também, porque eu era a pessoa mais viciada do fandom dele, enfim, neurodivergência, hiperfocos, e ele era muito twitteiro, até ele tomar uns fechos, ele simplesmente morrer de medo do Twitter. Mas eu lembro que teve uma época que ele tava comentando sobre o Nico D'Angelo e esqueci o nome do menino. E o menino que saiu o livro agora, que é meu Deus do céu, o Will. Que é um chip que é, tipo, muito famoso. E, assim, o Nico era pra ser um personagem gay. Ele, tipo, construiu o Nico como um personagem gay. Só que ele não tinha necessariamente pensado em um livro focado no Nico. E focado nesse casal. E, com muitos surtos que tiveram, ele decidiu escrever. E até ele aceitou... Não de que ele aceitou, mas ele comentou sobre alguns headcanons que as pessoas têm sobre, por exemplo, uma personagem ser assexual. Ele falou, combina, acho que ficaria bacana. Tipo, ele dá maior liberdade para os fãs fazerem o que quiserem com a obra dele. Então, eu acho que ele também é uma representação positiva. E algumas coisas ele até comenta que ele tenta, tipo, baseado em comentários que os fãs fizeram, incluir na série que está sendo produzida agora. Então, tipo, de personagem LGBT, de personagem que não precisa ser branco. Então, ele tenta fazer essa inclusão em algumas coisas do que o fandom quer. Eu acho bem legal. Fez canon. Eu não sou do fandom de nada do Rick Riordan, porque foi bem depois. Eu já era adulta, mais quando as coisas do Rick Riordan começou a ficar famoso. Mas a atitude dele como autor é uma atitude que eu quero ter como autora. Se eu um dia conseguir terminar de escrever algum livro que eu escrevo. Se um dia eu terminar, entendeu? Eu acho que ele tem uma atitude muito legal em relação ao fandom. É bem saudável a atitude que ele tem. Ele é muito legal, assim. Aspectos positivos. Ai, que legal que ele tinha respondido no Twitter. Laura, qual é a peça? Fiquei agora interessada pra saber a peça de Shakespeare que foi comissionada. As Viúvas Alegres de Windsor, por causa do Falstaff. Sim. Ele era um personagem de uma peça histórica e falava que a rainha gostava muito dele. O Falstaff é muito popular mesmo. E aí essa peça foi comissionada porque ela era tão fã dele que queria ver ele numa comédia. E aí, ai, que bonitinho.
Tá, isso foi bem fofo. Aí vamos... Aí ela faz um comentário, voltando aqui um pouco pro texto. Ela faz um comentário sobre até a forma com que o Sherlock, o personagem do Sherlock né? Que apesar de ele ter você tem um recorte dele, que ele é, na verdade, da classe burguesa, digamos assim. A atitude dele é bem boêmia, né? Então tu vive ali uma questão de contradição. Então ela também menciona a própria caracterização do Sherlock. E aí eu até fiz um comentário aqui, né? Que fala da relação da tecnologia. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que viram do Sherlock da BBC, e eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário sobre um problema de que adaptações podem não saber adaptar o personagem para a atualidade. E isso foi um problema dentro da BBC. Porque eles pegavam coisas que aconteceram em uma história de 1800 e bolinha, e ao invés de atualizar, eles copiavam e colavam. Pra mim, nunca vai ser mais estúpido um episódio, eu não lembro qual foi o episódio, que o Sherlock chega e... não, na verdade o Watson fala alguma coisa sobre questões de astronomia, mas sabe aquelas questões bem básicas que a gente aprende, tipo, na quinta série, terceira série, sei lá, uma coisa bem básica. E aí o Sherlock fala que ele não tem aquele conhecimento. Eu falei, como assim um cara que é considerado o mais inteligente de todos, que sabe de várias 1500 coisas, não vai ter um conhecimento básico da terceira série? Porque ele tirou os autores, né? A anta do Moffat, tinha que ser. Copiou e colou uma cena lá de 1895. Lá em 1800 e não sei quanto, realmente não ter aquele conhecimento era algo muito... que não era necessariamente algo que todo mundo teria ou algo que fosse interessante para pessoas daquela época. Mas hoje em dia aquilo é tipo... criança beabá sabe. Como é que um homem não vai saber? Principalmente um homem que teoricamente é extremamente inteligente e etc, o fodão e tal. Não faz sentido, entendeu? Isso é uma péssima adaptação. A relação da tecnologia. Aí você pega compara a relação do Sherlock com a tecnologia. E aí na série de Elementary, por exemplo, ele até trabalha com hack. Ele entende de conceitos de linguística, por exemplo. Eu achei muito interessante, né? Quando eu fui reassistir esse episódio, que ele fala que ele usa, assim, o internetês porque ele explica pra Joan. A língua ela é feita para ser uma comunicação rápida. E rápida para você entender rapidamente. Eu não vou ficar fazendo tudo pra gramática certinha, não. Eu vou continuar utilizando o internetês. E isso foi bem legal, porque foi assim que a Joan, por exemplo, entendeu que a mensagem que ela tinha recebido não era do Sherlock, porque a pessoa que escreveu toda a palavra, tudo por extenso, e o Sherlock não escreve assim. É bem legal. Então, quando ela falou isso da tecnologia e Sherlock, você pode fazer um estudo sobre isso nas próprias adaptações, né? Pessoas que querem ser fiéis ao que foi feito lá em 1800 e não sei quanto, e as pessoas que entenderam que você tem que atualizar o personagem, sabe? E é isso. Eu acho que esse foi o comentário que eu queria fazer sobre isso. Eu e as minhas coisas com Sherlock. Gente, eu sou mega apaixonada por Sherlock, tá? Sorry. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não? O que eu fiz ainda. Aí aqui é quando ela vai falar sobre...
Aqui quando ela começa a discutir o que é falado dentro das comunidades. Mas aí ela faz meio que um suspense. Eu não entendi qual foi o suspense que ela fez, porque do que não vale realmente o conteúdo, mas sim o quanto elas falam. Eu fiquei, gente, do que essa mulher tá falando? Enfim. Aí aqui foi... Ela começou dizendo que falava da questão ideológica dos personagens lá. Aí aqui ela já vai falar como a comunicação mediada por computador pode mudar a natureza da memória histórica. Quando ela mandou memória histórica, eu falei assim, onde ela está indo com isso? Né? Porque memória histórica, assim, não sei o quanto... Na verdade, existe existe o conceito de memória histórica, né? CMC é isso, Communication... Tá aqui, ó. Communication Mediated by Computer. Computer Mediated Communication. Isso aí, Laura. CMC é isso. E aí, o que acontece? Quando ela falou de memória histórica, a gente tem um conceito de memória histórica na história, que você tem, tipo assim, a memória histórica no sentido de construída de forma que é o chamado de história oficial do país, né? Que geralmente é o que você vê tipo em museu, etc. Tanto é que uma das grandes questões, se você for ver em relação à ditadura militar, é que a gente não tem museu da ditadura. Então entra muito em questão a história da memória histórica da ditadura, porque a gente não tem um museu que preserve a memória da ditadura, por exemplo, tá? E memória histórica de quem? Vem a questão, de quem você tá falando? Porque você tem diversos tipos de diferentes de memória histórica. Então, quando ela meteu esse negócio de memória histórica, eu falei, o que esta mulher está fazendo? Fala, Sarah. Nessa parte eu também fiquei confusa. Porque quando ela falou historical memory, eu fiquei... Tá, mas qual memória histórica que você está falando? Porque a gente tem, por exemplo, a memória arquivista, que vai entrar, tipo, com arquivos e locais de memórias. Tipo, como você disse, museus, monumentos e tal. E tem um quote que eu acho fantástico, maravilhoso, que é do Walter Benjamin, que ele fala que... Não vou lembrar exatamente, mas ele diz que memória é como se fosse um campo de batalha. Então, o que a gente tem hoje em dia são os espólios de guerra, basicamente. E aí, o que sobra da memória pra gente é o que o lado vencedor quer contar. Então, quando ela fala que Computer Mediated Communication pode mudar a natureza da memória histórica, eu fiquei, verdade, porém não só o computador faz isso. A gente já faz isso diariamente. Qualquer lugar. E eu achei que isso começou a tornar mais ainda problemático o trabalho dela. Ela tá falando de memória histórica do quê? Memória histórica do pessoal daquele momento dali do computador, ou daquele pessoal lá do que aí ela vai começar a mencionar as sociedades literárias, né? Não sei, vocês sabem o que são sociedades literárias, gente? Tem gente que às vezes não conhece. Que é uma espécie de um fã-clube, só que é um fã-clube mais chique, digamos assim, que você vai ter pessoas que vão estar ali fazendo uma pesquisa meio que acadêmica, né? Não é exatamente acadêmica, porque não é dentro da academia, mas eles vão pegar, por exemplo, o Sherlock, os livros do Sherlock, e vão tentar ter uma conversa acadêmica. Porque geralmente a maior parte dessas pessoas que participavam eram pessoas que já tinham um nível de estudos maior, né? Então eram pessoas que já passaram pela faculdade, tinha muito professor, tinha muitas pessoas assim, homens, né, a maior parte, né, principalmente quando você tá pensando ali no final da década de 30, que foi quando começou a surgir, né. Então, e aí eles tinham encontros em lugares específicos, porque aí eles discutiam texto, falavam dessas pesquisas que eles faziam, aí tinha às vezes apresentação, aí você tinha os pastiches, né, que são essas obras que tentam mimetizar o que o como é que é o nome dele? Que o Conan Doyle fazia. E é isso. É mais ou menos as coisas que a gente meio que faz, só que 500 anos atrás.
Eu acho que veio de uma dessas sociedades aí que o tal do Ronald Knox usou, né, pela primeira vez a palavra cânone para se referir a livros oficiais de uma série e tal. Então acho que veio de uma dessas. Eu acho que veio, sim. Acho que foi isso mesmo. E eu acho que foi até de Sherlock. Foi. Mesmo. É sempre Sherlock, gente. As coisas ou vem de Sherlock, Jane Austen ou Star Trek. É assim. Eu acho que é a Laura, Laura? quer falar agora? Isso. Eu ia comentar sobre essa parte da memória também, que pra mim foi o que meio que desmoronou o texto também. Indo na linha mesmo do que a Sarah falou, quando eu cheguei nessa parte, a coisa que mais pegou é que ela tem esse medo, né, da tecnologia mudar o mundo, né? Igual você falou que era no 97, né? Então, 97, esse medo, assim, já parece um pouco datado mesmo. Mas essa questão de como que essa experiência via computador vai mudar as nossas memórias, como se as nossas memórias reais, que ela fala, e mais pra frente ela vai usar a palavra fato também, né? Ela coloca entre aspas, mas ela usa a palavra fato e a palavra não é ficção, não, mas é alguma coisa próxima disso. E ela não define o que ela está querendo dizer com isso. O que, que são essas memórias reais? Porque eu não sou da área de história, né? Mas do meu entendimento, as nossas memórias, não existe a possibilidade de você dizer quais são memórias reais ou memórias exatamente vividas e aquelas memórias que são construções ao longo do tempo, né? Então, mesmo essa questão do vencedor contar a história, eu vou no museu, vejo certas coisas e aquilo ali vai ficando na minha cabeça, mas também da minha própria experiência, né? Coisas que eu escuto meus pais falarem, e aí eu formo a imagem na minha cabeça, daqui a alguns anos eu acho que eu vivi aquilo, mas será que eu vivi ou não? Então a gente tem muito disso na nossa mente. Então, esse medo do computador, da tecnologia chegar, das interações chegarem, e aí você agora já não sabe diferenciar o que é o seu vivido e o que não é, eu acho que é uma experiência que antecede a vinda da tecnologia e que ela acaba não passando por cima disso ao longo do texto, né? E aí, eu fiquei. Nessa hora daí, eu já fiquei assim, moça, o que você tá falando? O que isso tem a ver com essas experiências? Porque ela fala, como, pelo que eu entendi, assim, ao longo do texto, ela fala como se esse pessoal desse fórum que ela estava analisando, eles estivessem fazendo como se fosse um roleplay de Sherlock Holmes. E aí, nessas trocas de experiências, a história vitoriana estava sendo reescrita por preconceitos desse pessoal. Então, tipo assim, alguém falava, sei lá, na área vitoriana era assim assado. E aí isso aí começa a circular demais e essa vira a nova verdade sobre a era vitoriana. Eu fiquei com essa impressão também que ela tava falando isso, mas exatamente, você não dá pra você dizer que uma memória é real, porque memória é construída. Tem um texto que fala muito isso da questão da memória. Posso até ver depois. Ele é um texto de história, mas ele está estudando a construção de memória de judeus alemães durante a Segunda Guerra, que eram e especificamente dos judeus que ajudaram a Alemanha nazista. É um texto assim maravilhoso. Esse texto é muito bom e ele trabalha com isso, com a construção de memória. E essa ideia da memória do vitorioso, da memória daquele que fez errado. Eu vou ver se eu consigo achar que se torna mais palpável exatamente isso, esse próprio comentário que você fez, Laura. Porque é isso, você não tem como você dizer que a memória é real ou não. Porque é memória, sabe? E a manutenção da memória, ela também tem outras questões envolvidas, né? Então, assim, eu achei essa questão dessas escolhas dela de conceito bem problemáticas, principalmente que ela não trabalhou bem nenhuma delas. Oi, Gabi. Eu ia falar que daria até pra, sei lá, chamar de a memória pretendida pelo autor e a memória que o fandom criou, só que ainda não... Acho que a memória pretendida pelo autor ainda não encaixa, porque quando a pessoa escreve, ela não tá pretendendo que aquilo vire uma memória, ou aquilo naquele exato momento que as pessoas estão consumindo não é uma memória ainda. Então eu acho que só o termo realmente, que nem vocês falaram, só não encaixou. Uma coisa que a Laura falou é que parecia que ela tava recriando a questão
da vivência ali, o fandom, da vivência do fandom, etc. Ela menciona em algum momento do texto que tem alguma parte que o pessoal escreve como se o Sherlock e o Watson tivessem vivido, fossem pessoas reais, e o Conan Doyle só estava reportando. Pera, essa palavra existe em português? Reporting. Pera, não sei. Gente, de repente eu estou inventando palavras. Documentando? Documentando, Relatando? obrigada. Existe. Ok. Às vezes eu fico confusa, gente. Às vezes eu pego uma palavra em inglês e a brasileiro. É o meu problema. E aí, ela fala sobre isso. Então, eu não sei se essa questão da criação de memória também vai para esse lugar, porque as pessoas do fórum aparentemente também faziam esse tipo de trabalho. Porque o texto que ela estava falando sobre não era fanfic, né? Que ela até fala, eu não tô trabalhando com pastiche, que seria algo similar a fanfic. Ela tá trabalhando com outros tipos de textos, que aí querem meio que contar, e aí ela vai mais pra baixo, que ela fala que é aqui, ó, Conventional Historiography of Facts and Great Men. E aí, é meio que uma compilação de fatos da era vitoriana, que ela quer, que eles emendam junto com o Sherlock Holmes. Eu fiquei, tipo, do que ela tá falando e por que ela enfiou em historiografia? E aí vem a questão, por que eu bati aqui em historiografia? Eu trouxe até aqui um texto que vai meio que ajudar vocês a entenderem qual é o problema do uso da palavra da historiografia. A historiografia ou história pode ser compreendida como um vasto universo de realizações produzidas até hoje por todos os historiadores e autores de história. Constituem igualmente realizações historiográficas, os próprios sistemas conceituais desenvolvidos pelos historiadores, as metodologias por eles criadas ou empregadas, os diversos paradigmas teóricos que foram por eles construídos coletivamente, as hipóteses levantadas para abordar os diferentes objetos de estudo e a própria ciência histórica tal como é compreendida por hoje. Só que, tipo assim, ela não falou de hipótese de nenhuma, ela não falou de paradigma teórico nenhum, metodologia nenhuma. Eu falei, que historiografia é esta que esta mulher tá falando? De onde é que ela tirou essa historiografia e os fatos da história? Eu falei, gente, mas ela não tá falando da história de nada. Eu queria entender por que ela enfiou a historiografia ali. Cara, é verdade, Laura. Isso de que parece uma daquelas reportagens que a pessoa não tem nem noção do que tá falando. Então, assim, ela usou vários conceitos que são conceitos complicados, não desenvolveu nenhum de forma boa pra entender do que ela tava querendo utilizar e ficou uma bagunça. Por isso que eu falei, do 10 pra baixo, da página 10 pra baixo foi só ladeira abaixo, gente. Fala, Kayalo. Na minha opinião, ela tinha muito argumento, ela pretendia analisar muita coisa e acabou se perdendo no que ela estava querendo analisar, porque ela botou muito argumento, muita coisa, e ficou assim meio bagunçado. A gente não consegue entender o que é que ela pretendia fazer, o que é que ela realmente fez e o que é que ela concluiu. Está muito jogado. Aí eu não consegui entender direito o que ela queria analisar. Até as questões dos dados que ela colocou, aquilo ali muito estranho. Eu não entendi, foi nada jogado. Pode ir, Sara. Eu acho que é exatamente nesse parágrafo que tem, pra mim, o maior problema, pra mim, pelo menos, o maior problema do capítulo, que é a obviedade do argumento principal dela. Que, como eu disse, não pode ser óbvio pra gente agora, mas pode não ter sido pra ela, mas pra mim, eu acho que nessa época já dava pra perceber que era óbvio. Por quê? Porque ela fala, esse capítulo lida com as diferenças entre apropriações de Holmes em memórias prostéticas populares construídas em CMC, né? Computer Mediated Communication. E aí ela vai dizer, eu quero argumentar que membros de uma comunidade discursiva, The Hounds of the Internet, podem produzir apropriações muito diferentes de um mesmo herói popular no mesmo momento histórico. E eu fiquei, Isso você já poderia ter tirado essa conclusão há 7 anos atrás com o livro do Jenkins. Justamente. E quando, beleza, o texto é de 1997, mas, gente, a gente já sabe disso, que pessoas diferentes vão ter interpretações diferentes de uma mesma coisa. Então, porque, por exemplo,
A única coisa, eu gosto muito, assim, eu não sou muito parte do fandom de Sherlock, mas sei lá, shippo John Locke. Eu, como pessoa queer, eu vou shippar John Locke e eu vou ler eles por essa lente, sabe? Mas ela nem cita isso nesse capítulo. Por quê? Porque ela é uma leitora diferente, ela tava focada em coisas diferentes. Então eu fiquei assim, minha filha, precisava escrever um Cara, artigo pra poder dizer isso? Um capítulo de livro pra dizer isso? Não precisava. eu fiz a mesma coisa que você. Olha só, eu escrevi, deixa eu ver se vai aparecer. Olha lá. Óbvio. Escrevi logo na frente. Eu fiquei, minha amiga. Não precisava desse Querida. capítulo pra isso. Eu imagino ela no quarto, tipo assim, gente, eu descobri algo. Muito importante. E é tipo assim, básico de qualquer coisa de pesquisa. Exatamente. E eu falei assim, gente, mas espera aí. E aí ela não avançava. Ela dava o argumento, mas ela não avançava o argumento. Eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? Pode falar, Sônia. Eu não sei se eu vou contribuir muito, mas o que eu percebi talvez seja um pouco aquela questão. Ela não tá falando de fanfics, né? Aparentemente. Mas talvez de recriar esse tempo histórico em que é passado Sherlock Holmes pela impressão do que os textos dão, mas não pela pesquisa histórica do que era vitoriana. Então, uma emulação do que era apenas pelo que os textos traziam. Não sei, meio que essa comunidade aí recriar o tempo fanficando o próprio tempo, não sei. Mas a única Uma leitura ponto é que anacrônica desse lugar. o único ponto aí que só tem que consertar nessa o que você falou é que, na verdade, esse pessoal teoricamente faziam pesquisas numa historiografia, que ela não deu fonte. Ela simplesmente falou que eles pesquisavam numa historiografia. Eu falei, da onde que eles tiraram essa historiografia? Porque é outro grande questão, entendeu? Então, essa questão que você falou é muito importante. Ela disse assim, confie. Fontes não foi preciso. Talvez uma leitura... A fonte dela foram vozes da cabeça dela. Fontes, vozes da minha cabeça. Ela. Posso falar? Pode, Esperando com a fila? certeza. Eu achei uma coisa interessante que ela quase ali fez. Eu fiquei, ok, você tá quase lá. Que é quando ela compara, né, as duas formas das pessoas de analisarem o texto. E ela fala que um deles foi tipo, não, mas foi uma péssima batalha, mas esses caras foram muito maneiros. E aí a mulher fala, não, mas, né, mulheres pagam muito mais pra viver há tantos séculos, né, que coisa. E aí eu fiquei, fandom transformativa versus fandom como é que é a palavra que a gente usa? Colecionadora. E eu tipo, tá é isso? O que ela tá falando? E aí e aí a gente tem que descer, porque realmente a gente tem que começar a falar dessa questão aí. Eu acho que pois tipo, essa okay, parte chegamos, aqui é isso que você queria falar. Quando a gente chegou nessa parte, que eu acho que uma coisa que é bem legal de falar do texto dela, que eu acho que é a parte mais positiva do texto dela todo, é que ela te dá um background do Sherlock como primeiro fandom. Porque você geralmente, quando você vai estudar, você sempre vem com a ideia que o primeiro fandom é de Star Trek. É de Star Trek dependendo do ponto de vista que você for pesquisar. Se você tá pesquisando a ideia de o fandom como ele é hoje, o primeiro fandom que segue a linha do que é hoje é realmente de Star Trek. Mas se você for falar assim, que tenha hábitos de fandom, né, tenham atitudes de fandom, você já vai ali já pra Sherlock e Jane Austen, né? Então é sempre batalha desses três. Você que vai ter que defender o seu argumento com sua vida. Boa sorte. E aí é que ele traz um pouco da história do fandom de Sherlock, que a gente pode considerar um dos primeiros fandoms. Então é interessante, principalmente pra quem não tem muita base de história de fandom, história de fanfic, é bem interessante saber isso.
Então eu achei muito válido, pelo menos a leitura dessa parte aqui, eu acho essa parte aqui muito legal, né? E é isto. Porque o resto ela deu uma enrolada ali que eu falei, minha filha, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Uma coisa que meio que me deu meio assim, eu não sei se alguém... o que vocês pensaram na questão que, tudo bem, 97 ainda não tinha tido o boom real de fandom. Mas ela diferencia muito o fandom de Sherlock dos outros, porque ela diz que não é de nenhum grande mega conglomerate. Que seria conglomerado em português? Não teve o boom, mas ela comenta de X-Files. Pois é. Então, assim, mas tipo assim, não é um boom de hoje fandom nível hoje. Mas foi o primeiro grande fandom da internet. Então, assim, alguma coisa ela tinha noção. Então assim, eu fiquei muito... O que vocês acharam nessa parte aqui, sobre quando ela vai comparando Sherlock Holmes com os outros fandoms? Eu acho que ela tá falando num sentido de que não existe mais uma entidade só para contínua em questão de Sherlock Holmes. Por exemplo, Star Trek você ainda tem os direitos ainda são da... Esqueci agora quem é que tem os direitos de Star Trek, mas ainda essa empresa, ainda Eu acho que naquela época ainda era do Roddenberry. Então, assim, 97. Você ainda tem um fio, vamos dizer, um fio narrativo único, né? A questão do Sherlock Holmes, por causa do quão antigo você tem, né? Você tem série saindo, você tem filme saindo, você tem jogo saindo, você tem várias coisas. Então, é uma coisa muito... Não é tão linear. Então eu acho que é isso que ela tá falando. Que não existe... Eu tô adorando que aqui a gente só tá no let's guess what's going on here. Então eu acho que é isso. Ela tá falando que não tem mais uma unidade só. O leitor de Sherlock Holmes vai ler, né? O leitor brasileiro de Sherlock Holmes vai ler o Xangô de Baker Street. O cara lá da Europa vai ver a série de Granada. Não necessariamente isso tipo, a gente considera isso até mesmo a mesma fandom. É tudo Sherlock Holmes, mas são coisas diferentes. Esse não. Fica essa questão. Alguém quer comentar mais alguma coisa por aqui? Pode ir, Sônia. Eu acho que é quase como se ela estivesse falando de um... Tá vendo? Acho que quase como se ela estivesse falando de um circuito alternativo de fandoms baseados em livros, assim, né? Porque como não é uma mídia de massa, né? Como a televisão, a partir de Star Trek e HQs, digamos assim, um livro que é lá de 1800 bolinha ainda é tido como uma alta cultura, então essa popularização foi menos, é mais alternativa, digamos assim. Considerando que ela fala, as pessoas fazem os próprios produtos, digamos assim, para o seu próprio prazer, não é uma empresa que pega e faz esses produtos e se tornam bonecos. Porque realmente ela também diferencia ali algumas atitudes que o fandom de Sherlock tem que os outros fandoms não têm. Tipo, tu tem ali uma espécie mais de um academicismo que não tem nos outros, teoricamente, né? Que você sentar e fazer pesquisas ali de coisas. Não sei, porque você tem meta. E as metas? Você já viu as metas dos fandoms? Tem umas metas assim que são geniais, né? E, tem o nome disso em português, Joana? Traduz aí. De meta, não. Eu uso meta também, mas na verdade eu uso a palavra análise mesmo. É meta mesmo, né, Luna? É Meta uso a seria palavra tipo análise. assim.
você faz diversas análises. Pode ser análise de chip, análise de episódio, né? Por que um personagem age desse jeito. E você tem análises, assim, maravilhosas em diversos fandoms, né? Ela fala do. Como é que é? Caramba, do machucado, né? Do Watson. Do Watson, que às vezes é no ombro, às vezes é no pé, na perna. E ela fala como os fãs tentam encaixar essas duas coisas, né? E eu, tipo, gente, mas todo fandom tem isso, né? Porque todo livro, toda mídia, toda série tem alguma inconsistência, né? E a gente, às vezes, fica, tipo, não quer aceitar, simplesmente, alguém errou aqui, alguém... Né? O autor é uma pessoa humana e esqueceu que tinha falado que o machucado é na perna. E aí a gente, não, vamos tentar encaixar. Vamos fazer isso não ser um acidente. Não vamos sair do texto, vamos continuar dentro do texto e tentar encaixar isso de uma maneira canônica, né? Ao invés de sair do texto. Então, que inclusive é outra coisa, né? Você tem a análise watsoniana e a análise doyleana. Mas outro termo aí que veio da fandom de Sherlock Holmes. Muito doido. Pode ir, Sarah. Enquanto eu tava lendo esse capítulo, eu ficava perguntando por que esse capítulo tá nesse livro? E eu acho que é justamente por causa disso que Jo falou. Todo fandom tem essas análises, né, que a gente faz. E acho que a Gabriela até falou, acho que nossa função às vezes acho que nossa função é meio isso. E é uma das funções do fã mesmo. Tem fã que gosta de ficar analisando tudo para poder, enfim, tapar buracos, achar respostas e responder mistérios que não foram, enfim, discutidos no canon. E isso é uma espécie de fanficagem. Só não é a fanficagem que a gente posta no AO3 ou no Wattpad, enfim. Mas e assim surgem as fanfics. Então eu acho que eu falei, talvez é por causa desse aspecto da pesquisa dela que esse capítulo tá nesse livro. Você não está tratando sobre fanfic, mas é de forma mais indireta. Justamente. É a fanficagem do Tumblr, sabe? Só uma observação muito, muito rápida. Você pode postar isso no AO3, tá? Tem um espaço pra meta no AO3. Você podia postar isso no Spirit. A gente tinha um negócio no Spirit chamado Fórum, umas épocas bem atrás, que, assim, eu amava usar o fórum do Spirit, porque era separado por categorias. Então, você entrava, sei lá, na categoria Percy Jackson, cara... Se bobear, tinha até não, porque no capítulo tal a Annabeth não tava loira. Aí, então assim, gente... Ai, gente, eu era rainha de meta. Quando eu era de fandom americano, eu fazia muito meta. Principalmente porque, tipo assim, eram várias temporadas, né? Então, assim, eles mataram. Eu escrevia tanto meta de Arrow e meta de Vampire Diaries. Meu senhor. Enfim, meu passado me condena. Inclusive... Fazendo um comentário, assim, bem fora, mas é uma análise que a Jo falou sobre como os fãs, eles se atentam mais ao texto e ficam dentro do texto e não saem tanto nas análises, mas eu tô no ciclo básico da USP de letras, porque a gente é calouro, tem essa questão, e a gente tem uma matéria chamada Introdução aos Estudos Literários. E teve um dia que a professora pediu pra gente se atentar a ficar no texto. Não falar, tipo, tanto coisas que a gente presume, mas assim, se caso a gente quisesse falar o que a gente presume, se atentar, justifique sua resposta com o texto. E aí, eu e o meu amigo, meu amigo também é fanfiqueiro desde 9 anos de idade, aí a gente tava discutindo, a gente tava falando, a gente fez umas anotações, só que a gente percebeu que boa parte da turma e um outro amigo nosso tava tendo extrema dificuldade de ficar no texto. E aí, eu olhei pro meu amigo fanfiqueiro, ele olhou pra mim e a gente ficou tipo, isso aí é coisa de fanfiqueiro? Ou a gente tá viajando muito sobre isso? Mas depois a gente realmente começou a conversar, a gente puxou um assunto sobre isso com ele e, enfim, só fica a curiosidade de coisas às vezes que a fanfic dá uma facilitada na nossa vida. Tu tá falando isso é uma coisa muito importante. Eu tava até lendo uma matéria sobre isso. Não foi, acho que foi uma matéria, foi um artigo, eu não lembro. E aí tava falando, por exemplo, por que quando você pega essas grandes histórias, tipo Star Wars, Star Trek, Marvel, em que eles convidam autores para escrever
livros sobre personagens que já existem. E aí são autores considerados muito bons e tal. E aí eles escrevem um livro e você tá esperando muito porque ele é um ótimo ator. E o autor é uma droga, o livro. E aí veio a questão, por que o livro é uma droga? Porque esse autor, ele é um autor que não tem a sagacidade de um autor de fanfiction. Porque o autor de fanfiction parece brincadeira, né? Fala assim, não é sério. Isso é uma habilidade que autor de fanfiction tem, de pegar um personagem que não é dele, fazer essa análise, construir o personagem dentro da própria cabeça, desenvolver uma voz própria do personagem, né? Uma voz que é bem parecida com a voz do personagem do Canon, e escrever uma história que faça sentido de forma boa. Isso tudo é uma habilidade. E não é todo mundo que tem isso. Fanfiqueiro tem. Então, esses livros ruins por autores bons é o seguinte, esse autor não tem essa habilidade. Porque isso é uma habilidade que você cultiva, você aprende. E aí vai muito do que você falou, Gabi. Porque você e seu amigo já estão acostumados a fazer esse tipo de análise. Porque você está 15 mil anos no fandom fazendo essa análise o tempo inteiro. Porque você não tinha mais o que fazer do que ficar lá repensando o que estava acontecendo naquele episódio pra você saber por que ia acontecer aquilo ou por que aconteceu outra coisa, entendeu? Que eu também faço muito isso, né? Enfim. Vai, Kaela. Eu concordo com o que você falou, né? E também com o que a Gabriela falou. Porque essa questão da gente ter essa habilidade de ver múltiplas coisas que não estão no texto é algo que a gente vai aprendendo a cada fanfic que a gente escreve, né? A cada história que a gente lê, a gente vai melhorando, vai mudando o nosso olhar. Hoje em dia, com a pessoa que já tem uma prática, fica mais fácil de ela pegar uma história, ela visualizar como é que ela pode utilizar essa voz desse autor, utilizar esse cenário para poder construir essa história. Eu recentemente fiz uma oficina de fanfic na biblioteca do Senac, e aí eu tinha muitas pessoas, eu sempre faço uma introdução contando a história do que é fanfic, tudo como surgiu, antes de fazer a questão da oficina. E tinha muita gente que lia fanfic, mas não conhecia a fanfic pelo nome fanfic, conhecia pelas plataformas, né? Então tinha muita gente que lia o Wattpad, mas não sabia que no Wattpad também tinha fanfic, né? Então eles não sabiam. E essas pessoas que já tinham essa habilidade de leitura ou de escrita, elas ficavam muito mais fáceis para escrever. Elas faziam muito mais fácil para construir personagem, construir cenário, construir uma história. Então fica mais fácil para eles. Mesmo que a gente tivesse que trabalhar numa temática que envolvesse o mercado de trabalho. Então a gente pegou um livro que tinha casos relacionados a atendimento a cliente para a gente fazer uma fanfic totalmente desafiador, né? E aí... Ela posso te perguntar uma coisa? O que eles liam no Wattpad se não era fanfic? Cara, eles liam tudo, só que eles não conheciam essa terminologia, entendeu? Então, para eles o Wattpad é um local de histórias, só que eles não sabiam que existia esse nome fanfic para se referir. Uhum. Então, para eles o Wattpad era só histórias. Nossa. Eu acho que eu sei. Eu sei por causa disso. Que o Wattpad, ele passou por umas mudanças, assim, digamos. Atualmente, o pessoal não chama mais de fanfic lá no Wattpad, chama só de história, ou de, é minha história original, não sei o quê. O Wattpad, atualmente, é uma visão completamente minha, baseado em fontes da minha cabeça, que nem a querida que escreveu o texto. Eu acho que o Wattpad já nem dá mais pra gente chamar de um site de fanfics, por mais que fanfics lá, mas a minha visão é mais de tipo, aquilo ali, eu não sei o que o Wattpad se tornou, mas eu não me sinto mais confortável no site, tanto que eu não uso tem muito tempo, mas todo mundo que eu vejo falar é tipo, é um site que eu leio histórias. Mas é fanfic. Não, mas o autor que escreveu aquela história. Aí a gente entra naquela linha tênue de até que ponto eu considero que isso é uma fanfic, até que ponto eu considero que isso não é uma fanfic. Então o Wattpad, ele criou o mundo dele. Isso. Porque não é nem necessariamente fic que tem lá, tem muito história original.
Mas tem uma parte que tem fanfic, né? Não, Só sim. que as pessoas não identificam, né? E, por exemplo, o Nian, que agora ele morreu e ressuscitou como Plus Fiction, agora ele tá nessa mesma temática. O Então, Nian ele morreu. morreu, agora ele é o novo Eu Plus descobri Fiction. agora também. Eu não sabia. Ele morreu semana passada. Meu Deus. Já tem umas duas Foi. semana passada. Não, tem 2 semanas que ele morreu. Eu acabei de clicar aqui no site, tá um novo capítulo da nossa história. Como assim? A gente Eu descobri morreu. isso por alguma razão. Foi o quê? Eu fui escrever, acho que foi um texto. Fui escrever um texto, aí eu descobri que o Nian tinha morrido. Morreu. Meu Aí Deus. a gente tá agora migrou, porque a gente já tava fazendo atualização, mas só que ainda não tava no ar. Agora ele tá no ar, que é o Plus Fiction. E aí tem muitas funcionalidades, ele ficou melhor do que o antigo site, só que ele tá agora com essas 2 categorias, fanfic e história original. Então você tem que escolher qual das duas você vai colocar. Então ele tá totalmente voltado para isso, para fanfic, mas muito mais para história original, que o Nian tá se tornando agora. O Spirit tem essa coisa de história original desde 2012, quando eu usei o site como tag. E ele tem essa separação, só que a gente sempre fala que tipo, a galera da história original sofre muito, porque é flopado, porque ninguém usa o Spirit pra ler história original. Mas atualmente eu acho que o pessoal saiu e tá indo mais pro Wattpad. É que não tem como competir com o Wattpad, esse é o ponto. O Wattpad ele virou um monstro absurdo. Eu vi um e-mail que mandaram para as pessoas do Wattpad, tipo, um e-mail que uma pessoa que escrevia fanfic no Wattpad recebeu e é tipo, você não atualiza sua fanfic há muito tempo. É, tipo, licença, você tá me cobrando o capítulo da fanfic? Que eu tô escrevendo. Mano! Sabe, era um daqueles e-mails choraria. automáticos, sabe? Eu faria. Exatamente, Gabi, eu também choraria se eu recebesse um e-mail desse. Eu sei, você não precisa me dar culpa. Criar questão de culpa. Mas é isso, gente. É doido. Pode falar, Eva. Eu acho, assim, eu nunca usei o Wattpad, eu sempre achei o pior site já inventado na história. Eu não sei como alguém usa aquilo ali. E eu acho muito engraçado, né, que, tipo, o que aconteceu? Eles fizeram toda uma repaginada e, assim, sei lá, foi meio que, sabe essa onda não modernista, mas, minimalista? Sabe, que saiu mudando tudo. Eu senti assim, ele virou, sei lá, capitalizaram. E aí deixou de ser coisa de esquisito, assim, gente de fandom, pra virar algo público, mainstream, vamos dizer assim. Posso Entendeu? fazer uma comparação aqui? É como se fosse o YouTube de fanfic. É que eu não sei outras plataformas, mas, assim, pra mim, essa é a maior diferença. Porque eu abri alguns anos atrás, gente, não sei como mais. Mas, assim, era uma coisa bizarra. Tipo, gente, você pagar pra ler uma fanfic, aí eu fiquei, o que é isso? Aí eu vi que tem muita história original. É, desculpa, mas, tipo, muita história mesmo. E uma coisa que eu tava pensando hoje mais cedo é que, tipo assim, a gente teve um boom de... Desculpa. A gente teve um boom de livros, tipo assim, veio com TikTok e tal, tudo mais. E às vezes, assim, eu olho pra esses livros e eu falo, cara, isso é uma fanfic. Tá, dá uma vibe, traz uma vibe fanfic, uma coisa, aquelas fanfic que a gente lê que é meio ruim, quando a gente é mais nova, assim. E eu acho que o Wattpad traz um pouco disso. Eu acho que muito disso tem no Wattpad, porque saiu daquilo de nicho e virou algo que, tipo, sei lá, qualquer pessoa pode, qualquer mulher, assim, vamos botar assim. Qualquer pessoa lê tranquilamente. E é a principal diferença, gente, o tanto de anúncio que tem lá. Você pagar pra ler uma história. Tipo assim, pra uma plataforma de, sei lá, pra pequenos escritores. Vamos botar. Sim, muito. É isso aí, a Amazon também. Que eu acho que é interessante. Eu acho, assim, não sei muito sobre. Eu não pesquiso muito, mas eu acho interessante porque, tipo, deu uma ajuda a autores pequenos, mas ao mesmo tempo é muito, tipo assim, sei lá, eles capitalizaram o site, cara, é muito bizarro, é muito anúncio, tipo, não tem comparação com o Spirit, assim. Eu fico, como alguém prefere o Wattpad
ao Spirit, mas é que também o Wattpad é gigante, né, gente? Enfim, é isso, capitalizaram o site. É, Tá desligado, não. pois é, ele não quer ligar, já voltou. Ai, desligou de novo. Tô com ódio dessa minha internet. Ainda Ai, olha só, eu vi o comentário. Eu acho o Spirit ok, porque... Desculpa o carro. Mas, porque, tipo assim, o prêmio, gente, eu não sei nem como é que alguém paga. Porque, tipo, tira anúncio. Assim, É muito eu não consigo muito sair do bom. Spirit porque é minha casa. Eu sou uma filha muito. O dia muito que aquele bom. site. O dia que aquele site morrer, eu vou morrer junto. Eu nunca mais vou escrever uma fanfic em luto eterno. Porque assim, eu nasci no Spirit. É o O3 brasileiro. Eu não conheço também. Te entendo. Porque eu senti a mesma coisa quando anunciaram, quando o Seijin anunciou que o Nyan ia morrer. Cara, foi muito complicado e ele disse que ia tirar até as notas iniciais e finais. Todo mundo começou a reclamar, não pode. Graças a Deus ele deixou as notas, né? E ele colocou assim uma parte que eu achei muito interessante, por exemplo, se tu fizer alguma citação em outra língua, tipo latim ou qualquer outra, tem como tu colocar uma nota nessa citação para quando o usuário chegar, colocar o cursor em cima, ter como ele lê essa tradução. Eu achei muito interessante, isso daí foi o ponto alto dele, mas graças a Deus a gente conseguiu ficar com as notas. Mas esse negócio da capitalização das fanfics, gente, realmente é porque creio eu que as pessoas sempre acharam que fanfic é isso é um passatempo, nunca deram valor. Então, para as pessoas que estão escrevendo, as plataformas agora estão se modernizando, estão virando tipo uma Amazon da vida. Então, nessas plataformas, tá mudando a forma das pessoas entenderem o que é fanfic, que como eu falei para vocês anteriormente, nessas oficinas que eu dei, a maioria lia no Wattpad ou em outras plataformas, mas não sabia que o que eles liam eram fanfic, né? E aí eles produziam também, mas não sabiam. Então as próprias plataformas já estão descaracterizando essa parte de fanfic, já estão ficando já mais essa questão de... Mas como é que eles não sabiam que era fanfic? Eles estavam lendo, achava que era os mesmos personagens pelo mesmo autor? Era isso? Porque agora chama de história, não chama de fanfic. História, narrativa. Chama de, é uma história. Não, parece que o termo aí, fanfic tipo, sei lá, perdeu. 15 mil histórias sobre, sei lá. Tipo, chama de história. Tipo, história. É uma fic do Harry Potter, mas eles não usam a palavra fanfic, eles falam que é uma história do Harry Potter. Isso. E aí são 500 fics do Harry Potter. Eles não sabiam nem que 50 tons era uma fanfic de Crepúsculo, gente. Eles achavam que 50 tons era uma história que surgiu assim. Eu digo, não, gente, 50 tons era uma fanfic que foi postada no Wattpad. Aí o pessoal fica... Mas isso Quer dizer, reformulada sabe que isso na também, verdade né? sabe que isso na verdade é comum, porque a E.L. James tentou apagar. Ela tentou apagar que era uma fanfic. Então assim, realmente, tem gente que não sabe porque foi proposital. A E.L. James tentou apagar isso. É que, tipo, também acho que é uma coisa, um choque, assim, geracional. Não querendo chamar a gente de velho, mas já chamando. Mas é que, tipo, a galera que tá chegando agora no bonde, que tá correndo descontrolado, a galera parece que tem uma certa preguiça de pesquisar sobre coisas. Tipo, eu tenho uma amiga que ela faz parte da subcultura emo, e ela fez TCC sobre isso, enfim, ela trabalha com isso. E ela me falou que, tipo, quer parar de gravar vídeo pro TikTok, porque toda hora alguém perguntando, me explica como é que eu posso fazer pra ser emo, me explica como é que tá dando... E ela falou, tipo, gente, na minha época, eu só digitei emo no Google e abri o Tumblr. Então, a gente também não tem tanto... Eu acho que tá perdendo essa coisa de você pesquisar sobre fanfic, sobre termos, porque eu lembro que, tipo assim, eu usava muito Blogspot. Então, eu via... Gente, eu lembro do Omegaverse quando ele era BO. Eu fui pesquisar e encontrei um blogspot em espanhol sobre isso. Então, não tá mais tendo... Parece que todo mundo encontra os termos no Wattpad ou num site e fica por aquilo ali mesmo. Mas isso não é um problema. Mas isso daí é um problema do problema da questão do letramento midiático que a gente está... Da crise do letramento midiático que a gente está passando. Entendeu?
Vai ter eu lista ia de presente, falar. Milena, mas é só no final. Então, a questão não é bem a questão do TikTok em si. O problema é a crise de letramento midiático. Porque a pessoal da minha geração, da geração da Gabi, de tudo assim, a gente tinha um letramento que você tem que pesquisar as coisas. Você quer saber, você vai pesquisar. Ninguém vai te entregar nada de mão beijada. Entendeu? A Luana, pode falar. Não, eu ia concordar com isso, assim, já tem um tempo que eu não dou aula para adolescente mais, já tem uns 2, 3 anos, mas imagino que e agora eu não tenho mais contato nenhum, assim, com adolescente, com criança, mas eu imagino que isso vai ficando cada vez pior. A gente fica com aquela coisa de, ai, a gente parece velho, mas é verdade isso, assim, as pessoas mais novas, principalmente, assim, criança, adolescente, não tem mais isso de pesquisar, tipo assim, eu não sei, e se ninguém me falar, eu vou continuar sem saber. Elas não vão atrás, assim, é muito difícil. Assim, às vezes você vê até coisa boba no próprio Facebook, Instagram, seja o que for, tem a postagem, não sei que filme tal. E aí, qual é o nome do filme? Gente, o nome do filme tá ali, é só você ler o nome do filme, mas a pessoa quer que alguém diga pra ela. Tipo, ela não faz um mínimo de uma. Não é nem uma pesquisa, né? Uma leitura própria. Não, tem muito isso, cara. Isso me dá. Eu tenho uma gana de vontade de sabe? Tipo, lê o cacete, tá escrito. Eles não querem ler. Eles não querem ler o negócio. Aí fala, mas aí eu não passo no negócio. Eu falei, meu filho, você não quer nem ler o texto, que é mínimo. E isso tá ficando seríssimo. Agora a gente ainda tem outra questão que vai passar até pela questão do coisa, mas as pessoas não estão lendo o mínimo, sabe? Eu não sei se realmente eles não entendem, tá? Porque eu vejo muito que pessoas que não leram mesmo. Me lembra muito o do Sênio foi aquele, tipo, que é o Enem do concurso Do público. concurso. Eu ia até mencionar isso. Reprovada por besteira, do tipo cor de caneta e aonde Eles tinha não que colocar leram o resposta. edital. É. Eles não leram o edital. Você vai fazer um curso. Como é que você vai me fazer um concurso e você não lê o edital? Você tem que ler o edital. É o mínimo. Exatamente. Teve um monte de gente que foi desclassificada, reprovada por besteiras. E gente que teve a questão de, tipo, que não sabia que era 2 turnos. Que tinha o turno da manhã e o turno da tarde. Isso tá no edital. Então, assim, eu não acho que você pode dizer que é uma falta de compreensão. É uma falta de não ler mesmo. Entendeu? Quem é professor de sala de aula, assim, não que eu não enfrente sala de aula, mas como eu dou aula de inglês já é um pouco diferente. Mas assim, se quem for para ser de sala de aula de ensino médio, ensino fundamental, vai cortar um triplado, não é nem dobrado. É porque triste. olha, Na verdade, é trágico. Eu sou professora da rede municipal, né? Eu dou aula pra adolescente. Então, boa sorte. Elementos de caldo. Mas eu achei interessante de entrar um pouco nessa questão do sumiço de uma memória histórica das fanfics, enfim, da ideia do fandom e como se entende fanfic, porque enquanto professora eu vim participar do grupo de estudos para melhor dialogar com os meus alunos que leem fanfics também, apesar de eu ler muito fanfic. E é engraçado que lendo os textos agora eu penso muito em uma aula do curso de introdução que você falou, Nath, eu acho, sobre essa comunidade feminina, sobre fandoms e fanfics ser muito de um público leitor feminino, e a minha pesquisa é em recepção de leitura e público leitor. Então, essa não historicidade dos termos de fanfic, ou essa não historicidade da pesquisa sobre fanfic, o básico, assim, é crescente, principalmente para o público masculino, né, que realmente não lê, de fato. Mas as meninas ainda não estão tão perdidas no mundo. Elas ainda leem bastante, mas acho que essa resistência em termos da leitura por parte de meninos, mas há muito
proatividade dos alunos, às vezes, escreverem coisas por si só. Então, acho que, às vezes, a escola tem passado muito por um processo de formar escritores, mal escritores, diga-se de passagem, que é difícil fazer trabalho de revisão de texto de aluno, e não mais formar leitores, digamos assim, né? Então, acho que há uma função social da formação do leitor pelas fanfics, pelas comunidades de fãs, assim, também, né? Eu acho que é isso, eu acho que o fandom é muito esse papel do formar leitores. Mas a questão, eu acho que um problema que você falou, que é os meninos têm mais dificuldades. Eu acho que às vezes as pessoas colocam como leitura como uma atividade feminina. Eu já percebi isso. Que ela é ligada ao feminino, mesmo que ela não tenha gênero nenhum, né? E que a gente sabe que realmente que é dominado, quem domina a parte de letras, digamos assim, são os homens. Mas se você for pensar num público maior, parece que é uma atividade feminina, né? Pelo menos assim, essa é uma percepção que eu tenho, assim. Não sei se todo mundo concorda. Um analfabetismo funcional imenso em relação a essa não atenção dos alunos ao que está dado. Assim, às vezes as coisas estão na parede. Vai ter prova semana que vem. Quando? Onde? Aí está na parede. Ai, gente, isso me dá coisas. Vai, Luana. Em relação a isso, a leitura, só complementando que eu fui na CCXP nesse fim de semana, e aí eu tava na fila, tipo, esperando lá o ônibus, e tinham 2 caras atrás de mim conversando, e eles estavam falando que não tinha, tipo, que eles não estavam... Eu peguei só metade da conversa, mas eles falando que eles não estavam lendo muito porque não tinha, tipo, tanto livro novo pra homens. Aí eu fiquei, gente... Porque, assim, realmente, O que é homem livro pra homem? Primeiro eu fiquei pensando nisso, porque, tipo assim, teoricamente, as mulheres, a gente lê livro pra homens, assim, a gente lê livros com personagens masculinos, por exemplo, a gente lê, sei lá, Harry Potter, a gente lê livro de detetive, a gente lê Sherlock. Então a gente lê livros masculinos de uma forma que homens não leem livros, geralmente, com personagens principais femininas, ou pelo menos não leem tanto. Então você não vai pegar um cara lendo, sei lá, Corte de Espinhos e Rosas, por exemplo, é muito difícil. Mas eu fiquei pensando, gente, será? Porque realmente a maioria das pessoas leitoras que eu conheço são mulheres. E realmente, dos lançamentos que eu acompanho, são livros mais femininos. Então eu fiquei, gente, estamos nessa era de que não tem livros para homens, ou eles só estavam reclamando à toa? Você tá falando isso, me lembrou que no ano passado eu fazia parte de uma aula que era o laboratório feminista da UFRJ. E aí eles estavam dando um curso, e aí a gente cada dia trabalhava algum assunto na sala de aula. E aí surgiu a questão dos leitores, de leitura, né? De leitura. E foi muito engraçado. Eu falei, gente, eu só devo ler homem. Aí eu comecei a fazer a lista mental de quem eu lia. E aí eu falei, gente, eu só leio mulher. Eu não leio um homem. Eu não leio um homem, gente. Eu não leio nenhum homem. Eu acho que, na verdade, foi tipo assim, foi um na época, que foi Neil Gaiman. Né? A gente não precisa nem comentar atualmente. Mas o resto era só mulher. Aí ela falou assim, quantos nomes você lê, Natália? Aí eu fiquei assim, do que você tem noção? Eu falei, eu só leio um homem. E aí todo mundo, que como era a maior parte mulher, todo mundo só lia mulher. Mulher ler mulher. Mesmo que os temas, assim, mesmo assim, eu leio mulher, mas assim, eu leio BL, mas são escritos por mulheres. BL não sei se todo mundo conhece, mas é Boys Love. São histórias asiáticas que o casal principal são homens, tá? Também tem o GL também, que são de mulheres. Mas eu leio muito isso, mas são escritos por mulheres. Então ainda é considerado como uma leitura feminina. É meio doido, entendeu? Então, assim, fica aquela questão. Leitura é vista como algo feminino? Talvez. Eu só lembro da treta com a capa de Príncipe Cativo, mano. Mano, foi a mesma coisa. O heterobaiting. O heterobait foi muito bom. É isso, cara.
cara. Eva, pode falar. Eu acho que essa questão da literatura feminina depende muito de qual nicho que você tá falando. Porque, tipo assim, eu acho que a leitura de massa, tipo assim, você pensa logo no TikTok, então são esses livros de romance. Eu acho que nesse caso é visto como leitura feminina e é até, tipo, desprezado. É tipo, sei lá, tá lendo Crepúsculo. É uma coisa meio assim. Quantos livros de homem ruins nível Crepúsculo não existe? Por que Crepúsculo foi tão rechaçado? Tipo assim, que vai pra mulher. Mas na academia, quando a gente vai pra academia, a gente sabe que é um ambiente de homem. Então acho que até essa fala aí desses caras de ai, não tem livro pra homem, deve ser porque eles não veem sendo vendido e sendo popularizado tanto quanto a leitura para mulheres, assim. Eu penso logo, eu não uso, mas eu penso logo no TikTok, no boom do BookTok. Eu não sei nem o que E rola nesses lugares. Sendo muito sincera, eu vou me é, aventurar no TikTok agora por conta do projeto. Mas assim, eu não sei nem o que rola. Eu não gosto. As poucas vezes que eu olhei esse BookTok, eu falei, isso é um BookTok não, o BookTweet, né? Que na época, sei lá. é horrível. Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo pra isso. O pessoal fica julgando o que tá lendo, sabe? Preguiça. Cada um lê o que quer, Sim. sabe? Se eu quero ler só também, eu vou ler só também. Ninguém tem nada a ver com isso. É o meu tempo livre. Eu só quero ler isso, eu só vou ler isso. Não enche meu saco. Eu tenho 500 mil livros da faculdade pra ler. Que inferno, sabe? Inclusive Não, tem isso, né? não é Porque fanfic de Berserker, não. Mas deve ser parecido. Eu falo isso porque eu quase estudei Príncipe Cativo. Eu vou confirmar aqui que eu lembro que eu li um que tinha umas coisas meio porn no meio. Eu não sei se é esse Príncipe Cativo ou se era outro cativo. Mas que a autora tinha várias coisas dela falando da fixação dela com o Berserk. Tá, Eu vou não, conferir. ok, sim, isso é verdade. A autora de Príncipe Cativo é escritora obcecada. de BL. E não é fanfic. Eu li aquele negócio inteiro imaginando o Griffith e o Guts de Berserk, porque pra mim era assim. Era fanfic daquilo. Só podia ser eles naquele negócio. Eu não acredito. Pode Eu até acho ter que a sido Nath inspirada. congelou. Eu congelei? Ah. Voltei? Eu sei lá, minha internet hoje tá meio doida, gente. Voltou. Voltei. Não, tipo, ela foi a história original do início, assim. Mas ela é escritora de fic. Aham. Entendeu? Então, muito provavelmente. Dá pra por conta traçar o disso. paralelo ali, porque encaixa perfeito. Né? Então, assim, eu adoro essa autora. Eu tô esperando a série dela nova acabar, porque eu falei, eu não vou passar perrengue. Porque ela dá uns cliffhanger que eu fico... Vou ler tudo de uma vez só, que nem que eu fiz um Príncipe Cativo. Porque se eu passasse por aqueles finais, pra eu esperar não sei quanto tempo até o próximo livro, eu ia morrer, gente. Morrer, sem condições. Vai, Kayala. Sobre essa questão, eu até coloquei o comentário, isso daí mais é preconceito literário realmente, porque como eles olham que a autora é uma mulher, eles acham, esse livro é só romance. Isso aí não me interessa, né? Então eu não vou ler. Sendo que é totalmente diferente. A maioria dos livros que são ofertados no mercado editorial são de mulheres, né? E aí eles colocam, eu não vou ler porque é de mulher. Ou então o gênero é de romance. Eu senti muito isso nessa questão quando eu fui fazer a oficina, que os meninos tinham um grupo só de meninos, eles perguntaram, professora, pode fazer de qualquer gênero ou tem que fazer de romance? Eu digo, não, gente, vocês podem fazer qualquer gênero, pode fazer até terror se vocês quiserem, vocês podem fazer, é livre o gênero, né? Então nós vamos fazer uma história que tem muito tiroteio, que tem bala e não sei o quê. Eu digo, não, podem fazer. E realmente a história deles foi muito boa, gente. Foi como é? Foi o título da história deles foi A Banana e a Vingança, porque se passava numa feira livre, e aí o cara vendia uma banana a um preço R$2, e aí na hora o cara deu o troco pro vendedor, e o vendedor não quis dar, deu dinheiro e o vendedor não quis dar o troco, porque ele disse que a banca era dele, e aí ele fazia as regras, né? E depois o cliente se achou muito
injustiçado e mandou dar uma lição no vendedor. Então rolou tiroteio e tudo. Mas eles fizeram uma construção muito interessante, porque eles colocaram até a gíria dos bandidos, eles colocaram a gíria também. Então os bandidos falavam naquela linguagem deles próprios, né? Dos pessoais. Então foi muito interessante, né? E eles disseram que eles ficaram muito animados, eles gostaram. E aí, para eles foi totalmente diferente, porque eles disseram que eles nunca tinham feito uma história, escrito uma história. Eles disseram que se tivesse uma oficina 2, eles iam fazer A Banana e a Vingança, parte 2. Porque foi a sensação. Gente, foi muito engraçado, né? Adoro. Foi. E isso me fez ver que realmente tem esse preconceito, né? Tem muitas pessoas que não leem determinado autor, porque determinado autor só fala de assuntos polêmicos, que não me interessam. Então, tudo bem, você não quer ler determinado autor, tudo bem. Mas, realmente, a pessoa... Um gênero antes inteiro, de ler, hein? não é? Antes de ler, antes de você julgar, eu acho que a pessoa deveria, pelo menos, pegar umas informações, né? Para saber se realmente é o que fala. Não vai muito longe, que o escândalo que foi quando descobriram, eu acho que foi Fullmetal Alchemist, que era uma autora mulher. Que foi um escândalo. Também. Parou tudo. Foi Fullmetal. Foi Fullmetal e Noragami também deu uma BO por causa disso. Gente, porque, tipo, Fullmetal é Fullmetal, né? Tipo, nem eu não assisti, mas eu sei que é o top do top. E foi uma mulher. Deu na cara de todo mundo. Eu falei, isso foi a melhor notícia que eu recebi. É isso mesmo. Vambora. Vai, Gabi. Mas eu ia comentar justamente sobre isso, que a gente não tá comentando também sobre a questão de o que geralmente os meninos consomem. Pelo menos o que eu vejo os meninos consumir é mangá ou livro vindo de jogo. Tipo, livro de Assassin's Creed, por exemplo. Então, esse público, ele faz parte de um nicho de literário, só que não é um nicho, assim, que é sustentado por mulheres, porque eu duvido que Naruto não teria o que tem até hoje se não fosse pelos BL. Então, assim, eu boto minha mão no fogo pra defender isso. Então, a gente tem essa questão de que os fandoms do shounen, que é esse gênero voltado pra garotos, tanto que shounen é uma palavra em japonês que significa, que quer dizer garoto, ele é sustentado por meninas Mas assim, sempre foi. Pra caramba, só que as meninas, elas ficam ali, assim, digamos, embaixo, com as fanfics, com as fanarts, com os chips, e os caras só consomem o que calha pra eles, que é justamente o mangá e, no máximo, o anime. E parou por aí. Porque qualquer coisa que vai falar além disso, não, isso aqui é fetichista. Não, o Naruto não vai ficar com o Sasuke porque vocês estão vendo, porque homem não pode ter amizade com outro homem, vocês são malucas. Então, eles escolhem o que eles querem ver. Posso te contar Mas uma historinha muito rápida, muito engraçada também. Recentemente tava tendo um shonen que muita gente estava gostando, mas que não tava muito popular. Eu juro pra vocês, os fãs do Reddit falaram, gente, a gente precisa das Fujoshi. Precisamos achar as Fujoshi. Vocês não vivem sem a gente. Alguém acha algum chip? Alguém acha as mulheres pra chipar os caras? Porque senão essa fenda não tem futuro. Sim. Não ironicamente, tipo assim, quando aconteceu a queda no Brasil do Blue Sky não, do Twitter, no anime Twitch, cara, os caras não sabiam o que fazer. Enquanto isso, as minas, ou enfim, pessoas não binárias, enfim, sabe? Essa galera que é mais excluidinha do rolê já tava com página criada, já tava com post salvo, postando coisa como se, tipo, nada tivesse acontecido. Então, essa organização de fandom, de sustentar a fandom, é de um grupo específico. Geralmente de um grupo mais marginalizado por um leitor que é considerado público-alvo. Porque o shonen não é voltado pra essa galera, não é voltado pra menina, não é voltado pra esse público. Mas a gente sustenta eles. Sim. Então, de nada. Isso você foi para um lado de mangá e anime. Não tem, se você for parar pra pensar, a questão, não sei se você sabe da questão do Young Justice. Young Justice, Justiça Jovem, eu acho, da DC, era um um desenho maravilhoso. E aí ele foi cancelado porque a maior parte dos fãs do que sustentava, que dava view mesmo, eram mulheres. E aí não vendia tanto merchandise, e aí não tinha razão de existir, porque já que era pra mulher tá assistindo e eles não eram o público-alvo deles, então vamos cancelar.
E digo mais, as novel antes, as novel chinesas eram majoritariamente para caras, tanto que o meu ex, ele lia tipo uma penca de novel. Quando o negócio estourou, foi quando as Fujossis descobriram as novels que Modal Zushi, enfim. Então, tipo, antes a gente não tinha esse contato com novel como tem agora. Foi um negócio muito recente, porque eu lembro que meu ex-namorado lia em 2017. A gente conversava sobre isso e eu falava, nossa, cara, como que você lê tanta coisa assim? Porque eu não tenho paciência pra ler novel, porque os caras publicavam, tipo assim, quase 300 mil capítulos. E, enfim. Mas ele lia Damei mesmo? Não, ele lia. Era aí que tá, que tinha uma diferença. Era uma novel mais, tipo, anime shonen mesmo. Era tipo o Uxia. Uxia e Xianxia. Eu que acho que sim. Tipo, é só a questão da luta marcial. Porque Exatamente. o Damei, ele tem tudo isso, mas ele tem o casal, né? Sim. Mas se você for pegar se você for pegar os Dameis em si, eles não são focados em romance. Eles têm um romance ali presente, mas o negócio é só tiro, porrada e bomba, sabe? É cada terror psicológico que tu passa. É só trauma que aquilo tem. Tu não tem mais nada, é só tragédia. Tu não tem romance, não é nenhuma coisa. Na verdade, eu acho que se o homem pega pra ler aquilo ali, ele sai com uns 15 traumas diferentes. E ficam falando depois, meu Deus, como vocês conseguem ler isso? Só que aquilo não calha pra eles porque foi apresentado de outra forma. Então, tipo, os caras, eles têm essa coisa de se enfiar numa bolha que pra eles, tipo, o que acontece fora dessa bolha não interessa e é ridículo. Sendo que o que acontece fora dessa bolha é o que sustenta eles, praticamente. Pois é. E faria de novo, né, Sarah? Pois é. Eu tenho que terminar de ler, mas eu tenho que primeiro terminar de ler a Thousand Mountains. Ai, gente, Thousand Mountains é tão bom. Gosto muito. Bem punk também. Adoro. Enfim. Bom, assim, claramente a conversa rendeu para outro lado, porque esse texto foi insustentável, por razões que a gente já citou, né? Daqui pra baixo é só ladeira. Aqui ela vai falar de uma questão do que era discutido no tal do fórum, que é muita coisa que a gente vê hoje em dia, então eu achei bem redundante, dá pra gente, nessa questão, mas dá pra gente ver que lá em 97 é a mesma, não tem nada de diferente do que a gente faz hoje em dia, né? A mesma coisa. Tudo se sustenta com o tempo, né? E aí ela vai. Aí foi a questão do coisa. E aí que eu não marquei mais nada porque não teve nada de interessante. E aí terminou exatamente com ela lá fazendo uma comparação com eu não entendi se era uma fic, se era um livro. Eu fiquei muito confusa nesse momento, porque eu sabia que ela não estava falando de fic, mas parecia que ela estava falando de uma fic. E, enfim, se alguém conseguiu entender essa última parte, por favor, fale alguma coisa, né? Porque senão a gente fecha agora. E aí a gente acaba a aula e aí a gente fica mais um pouquinho pra gente conversar sobre coisas do final. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o texto? Ou tá bom por aqui? Tô ok. Tá todo mundo ok, né? Depois desse texto, meu senhor. Tá, então vou encerrar aqui a gravação, que encerrou o texto.